Muito bem-vindos, muito boa noite, amigos queridos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. É um livro psicografado por Chico Xavier. Seu coração reclama sinais do céu. E enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. A mensagem se chama Rogativas. A gente pede demais, né? E não vê a resposta. Porque não quer. Livro dos Espíritos, falando sobre a vida e a morte, dentro do capítulo do princípio vital. Por que uma lesão do coração causa a morte mais depressa do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Muito bem. No livro que é o Espiritismo, a gente está lendo os esclarecimentos de Allan Kardec com o cético. É o segundo diálogo da Pequena Conferência Espírita. E o visitante cético diz assim: essa diversidade na crença do que se chama uma ciência me parece, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Porque ele fala ele tinha falado, que a gente leu ontem, que nos Estados Unidos ainda se usava as palavras espiritualismo e espiritualista, mas que na Europa já se falava espírito e espiritismo, espírita e espiritismo, aliás. E Allan Kardec responde: a isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam nossos adversários, sem ter estudado a questão. Diga-me, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento a dissidências, até que seus princípios ficassem claramente assentados. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina não há a Escola de Paris e a Escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? O Espiritismo apresentou a 100ª parte das cisões
que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem, é realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Isso não indicará uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém nunca de um só argumento peremptório. E a prova de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente, que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem se produzir, e é o que ninguém ainda fez. Vamos então terminar nossos estudos de hoje com a frasezinha de Meimei no livro Perdão e Vida, psicografado também por Chico Xavier. Ama os que te partilham a experiência no cotidiano, aprendendo entendimento e tolerância.